Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na nossa aula de história de hoje a gente vai continuar falando sobre o período colonial no Brasil. Só que hoje a gente vai falar sobre a formação do Quilombo dos Palmares. Então pessoal, para a gente entender um pouco da história da formação do Quilombo dos Palmares, a gente tem que voltar lá no tempo e falar um pouco sobre Alqualtune. Essa mulher aqui que eu estou mostrando no vídeo, né? Ela foi uma princesa lá onde ela vivia na África, em Moçambique, na Angola, algo assim. E ela era realmente uma princesa, né? Só que ela foi trazida para o Brasil como escrava. Ela foi capturada e foi trazida, forçada como escrava para trabalhar aqui no Brasil. Né? Vocês lembram que os negros eram trazidos, forçados para trabalharem não, né? Para serem escravos aqui no Brasil. Então, quando ela chegou aqui no Brasil, ela desembarcou em Recife, Alqualtune. E ela ficou muito desesperada porque ela estava vendo que ela ia começar a ser escrava reprodutora. O que é uma escrava reprodutora? É a única função dela é procriar, né? É fazer filho, é dar à luz. E quando ela desembarcou aqui em Recife, ela foi encaminhada para uma fazenda em Porto Calvo. E essa fazenda lá em Porto Calvo, ela era muito maltratada, né? Todos os escravos, eles eram muito maltratados, eles viviam em condições subhumanas. E Alqualtune estava muito desesperada, querendo sua liberdade, querendo voltar para sua terra natal, que ela fugiu. Com a fuga de Alqualtune, né, da fazenda de Porto Calvo, ela procurou um lugar para se refugiar. Só que Alqualtune, né, tinha ouvido falar de um grupo de negros, de ex-escravos, que estavam formando uma comunidade quilombola, que dá-se ao nome hoje de Quilombo dos Palmares. Então ela saiu de Porto Calvo e andou muitos quilômetros grávida, né? Que ela era uma escrava reprodutora, então ela estava grávida e ela encontrou essa comunidade negra de ex-escravos que fica próxima aqui da nossa cidade, que é em União dos Palmares. Então naquela época, né, não se denominava União dos Palmares, nem São José da Laje, nem muito menos Alagoas. Era tudo Pernambuco. Né? E Alcaltune encontrou com esse pequeno grupo de negros e formaram uma comunidade quilombola. Né? Nessa comunidade eles plantavam, eles colhiam, eles trabalhavam para si mesmos. Então eles viviam em paz. Né? E a partir disso foi que surgiu o Quilombo dos Palmares, que foi um dos quilombos, que é um dos quilombos desculpa, que é um dos quilombos, que é um dos quilombos mais famosos do Brasil, né? Um dos mais importantes do Brasil é o Quilombo dos Palmares, né? Muitos negros fugiam dos maus tratos, das fazendas, para se refugiar no Quilombo dos Palmares. Então ele ficou muito conhecido, ele ficou muito grande, chegou até, né, ser mais populoso do que outras vilas que tinha no Brasil naquela época. Então ele praticamente recebeu uma população muito grande de negros, negros fugitivos. Depois, em outra aula, eu vou falar um pouco mais sobre o Quilombo dos Palmares, o Quilombo dos Palmares em si. Agora eu quero falar sobre a vida de Alqualtune. Então, como a Alqualtune estava grávida, né, ela deu à luz. A Alqualtune ela teve dois filhos, uma menina e um menino. O menino, ela deu-se o nome de Gangazumba, né? Foi outro nome, lógico, mas como Alqualtune veio a óbito, ela foi a óbito, ela morreu, né? Não se sabe qual foi o motivo da sua morte, se foi a coroa portuguesa, se foi de causas naturais, né? Por conta da velhice. Quem tomou o lugar
de Alqualtune foi o seu filho Gangazumba, que vem a ser também um dos maiores líderes do Quilombo. E Gangazumba, ele também foi muito importante, assim como sua mãe, né? Até um certo tempo, Gangazumba ele se tornou um líder respeitado, um líder muito famoso, né? Ele se tornou um líder que todo mundo o admirava, mas aconteceu-se um fato que fez com que as pessoas, os negros, que tanto admiravam Gangazumba, ficassem desapontados com ele. E foi o que ocasionou a sua morte. Né? Até aí tá dando para vocês entenderem, né? A história de Alqualtune, do filho dela Gangazumba, que se tornou líder do Quilombo dos Palmares depois da morte da mãe, né? E a história de Gangazumba é uma história muito triste pelo seu final, né? Que Gangazumba ele foi morto pelo seu sobrinho, que se chamava Zumbi. E por que, professor, Gangazumba foi morto? Por que Zumbi, o seu próprio sobrinho, matou Gangazumba? Né? Conta-se a história que quando a coroa portuguesa estava atacando o Quilombo dos Palmares, estava querendo invadir o Quilombo dos Palmares para capturar os negros novamente, para pegar os escravos e levar de volta para as fazendas de engenho, né? Gangazumba ele fez um acordo com a coroa portuguesa. E a coroa portuguesa era o quê? Era vamos dizer assim, os ricos daquela época, né? Eram os portugueses que dominavam o Brasil. E Gangazumba ele fez um acordo com a coroa portuguesa. E esse acordo ele fez com que os negros e o seu sobrinho Zumbi ficassem desapontados com Gangazumba. E começaram a não gostar muito dessa atitude dele. Aí o que foi que Zumbi fez? Conta-se a história que Zumbi, em um determinado dia, quando viu que o seu tio Gangazumba ia descer a serra para se encontrar com a coroa portuguesa, ele envenenou o próprio tio para que o tio não fizesse acordo com a coroa portuguesa. Porque a comunidade estava com medo que se Gangazumba descesse para fazer acordo com a coroa portuguesa, poderia ser uma armadilha e a coroa portuguesa poderia matar Gangazumba e invadir o Quilombo dos Palmares. Aí o que foi que Zumbi fez? Matou o próprio tio, para ele nem fazer o acordo, né, ele não chegar a fazer o acordo com a coroa portuguesa. Já tem outros estudiosos, né, que dizem que quando Gangazumba desceu a serra para fazer o acordo com a coroa portuguesa matou Gangazumba. Né? Então tem essas duas histórias. A que eu acredito é que sim, Zumbi, o próprio sobrinho, matou o tio para que o Gangazumba não fizesse acordo com a coroa portuguesa. Com a morte de Gangazumba, né, por envenenamento, quem se tornou líder do Quilombo dos Palmares? Zumbi, que deu o nome de Zumbi dos Palmares. E a gente vai falar mais sobre a vida de Zumbi e da sua mulher Dandara na próxima aula, entendeu? É para não ficar muito extenso. Então até aí, pessoal, deu para entender um pouquinho sobre a formação do Quilombo dos Palmares, né? Quem foi Aqualtune, quem foi Gangazumba. Deu para entender até aí? Não se preocupem, né? Terá outras aulas com esse mesmo conteúdo que a gente vai explorar. A gente vai fazer atividades, né? Vocês estão aí com 2 textos, um falando sobre Gangazumba e outro falando sobre Zumbi. Vocês podem colar em história e fazer a leitura do texto, entendeu? Podem pesquisar outros vídeos no YouTube também, que eu tenho certeza que vocês vão entender, ok? De início é confuso,
né? Porque é uma história muito grande, é uma história muito extensa, né? A história do Brasil é uma coisa muito extensa. Mas para a gente entender bem, a gente tem que ir por partes, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula de história.